Olá, pessoal! Aula de matemática agora. A nossa aula de hoje vamos tratar ainda de juros simples, é a parte 3, né? Então, nessa aula a gente vai trabalhar como encontrar o tempo na aplicação de juros simples. A forma para vocês encontrarem o tempo na aplicação de juros simples é o T igual a J vezes 100 dividido por C vezes I. Então, a gente vai pegar o valor de J, que é o valor de juros, multiplicar pelo 100 e vamos dividir pelo capital multiplicado vezes a taxa. Então, relembrando que C é o valor do capital, J é o valor de juros, I é o valor da taxa e T é o valor do tempo. Quando a gente vai colocar isso daqui nesta forma, sempre a gente vai multiplicar primeiro, tanto o numerador como o denominador. Então, após substituir as letras pelos números correspondentes, a gente faz esse processo de multiplicação. Depois que a gente fazer esse processo de multiplicação, a gente resolve em uma divisão, né? Então, multiplicou aqui o numerador, multiplicou o denominador, o resultado a gente vai dividir essa parte do numerador pelo o denominador. A nossa escola, vamos aos exemplos aqui. A nossa escola está desenvolvendo o projeto A Cor da Cultura, respeitando as diferenças. Então, esse é um projeto de valorização ao patrimônio afrocultural brasileiro, né? Então, a gente vai ter um reconhecimento na história dos afrodescendentes e contribuição negra da população negra para a nossa sociedade, principalmente para o nosso município. Nos nossos exemplos de matemática, que nós vamos tratar da agora em diante, ele vai ser embasado nas comunidades que nós temos, né? As comunidades quilombolas que nós temos no município de Canarana. Então, essas comunidades quilombolas, elas são grupos com identidade cultural própria e se formaram por meio de um processo histórico, que começou nos tempos da escravidão no Brasil e elas hoje simbolizam a resistência de uma classe, né, nas formas de dominação. Então, nosso município, a gente tem várias comunidades quilombolas que têm essas características, né? E aí a gente vai ter nos exemplos a citação de algumas comunidades, né? Algumas escolas também que estão inseridas no nosso município a respeito dessas comunidades, que fazem parte dessas comunidades. Até para que vocês também tenham um conhecimento quais são essas comunidades e quais são as escolas que estão integradas nelas, né? Então, cada exemplo que vocês têm aqui, a partir de agora, vai ser embasado nisso, certo? Vamos aqui para o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, eu tenho assim: Mariana é membro da Associação Comunitária da Comunidade Quilombola de Lagoa do Zeca, no município de Canarana, Bahia. Em um evento para a comunidade, pegou emprestado uma quantia de R$ 1.000, que rendeu juros de R$ 250 a uma taxa de 5% ao mês. Calcular o tempo que essa quantia ficou emprestada. Então, vamos aqui. A fórmula para que a gente calcular o tempo é o J vezes 100 dividido por C vezes I. Vamos tirar. Quem é o valor de C, quem é o valor de J, quem é o valor de I, quem é o valor de T. Como aqui eu tenho falando assim, ó, em um evento para a comunidade, pegou emprestado uma quantia de R$ 1.000. Então, essa quantia que ela pegou emprestada é chamada de capital. Então, esse é o valor de C, os R$ 1.000. Quem rendeu juros de 250? Então, o valor de J é os R$ 250. E há uma taxa de 5% ao mês. Então, esse daí é o valor de I, 5% ao mês. E o valor do tempo é que eu quero saber, né? Calcular o tempo que essa quantia ficou emprestada. Vamos colocar isso na fórmula. Então, T vai ser igual a 250 vezes 100 dividido por 1.000 vezes 5. 250 vezes 100 dá 25.000. E 1.000 vezes 5 dá 5.000. Aqui, por exemplo, eu posso eliminar esses zeros, ó. Se eu puder, eu elimino. Se não, faço a divisão normal. Então, eliminando os zeros, aqui a gente vai ficar 25 dividido por 5. 25 dividido por 5 dá 5. É a mesma coisa de 25.000 dividido por 5.000, que dá o 5. Esse 5 aí é os 5 meses. Então, esse aí foi o tempo em que essa quantia ficou emprestada. No exemplo número 2, tem assim: na realização do projeto A Cor da Cultura, respeitando as diferenças,
A Escola Faustiniano Lopes Ribeiro resolveu aplicar uma quantia de R$ 500 no banco, o qual produziu R$ 360 de juros, aplicada a uma taxa de 12% ao mês. Qual foi o período que essa quantia ficou aplicada? Então, vamos lá. A quantia, né, que ele tomou emprestado, que fez a aplicação foi de R$ 500. Então, esse é o valor do capital. Aí, nós vamos substituir o valor de C por 500. Fala que ele produziu num período que ficou lá R$ 360 de juros. Então, esse aí é o valor de J, 360. E a taxa foi de 12%. Então, o valor de I é 12%. Quero saber qual é o tempo, né? Então, qual é o período é a mesma coisa de tempo. Então, vamos colocar na fórmula. O tempo vai ser igual ao 360 vezes 100 dividido por 500 vezes 12. Então, o valor de juros, né? Que é o valor de J aqui, ó, vezes 100. Então, 360 vezes 100 dividido pelo capital vezes a taxa. Então, quem é o capital? 500. E quem é a taxa? 12. Então, 500 vezes 12. 360 vezes 100 dá 36.000. E 500 vezes 12 dá 6.000. Dividindo aqui, a gente vai ficar 36.000 dividido por 6.000, 6 meses. Então, esse foi o período que essa quantia ficou aplicada. Certo? Então, 4. Como encontrar a taxa na aplicação de juros simples? Relembrando que a fórmula, ela só apenas muda a posição dos valores. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a fórmula de juros, é juros igual a capital vezes taxa vezes tempo, dividido por 100, na taxa, ou no capital, ou no tempo, eu vou mudar as posições dessas letras. Então, na taxa vai ficar juros vezes 100 dividido por capital vezes o tempo. E aí, a gente tem os mesmos termos, né? O C significa capital, o I significa a taxa, o J significa os juros e o T significa o tempo. Vamos colocar isso na prática para ver como é que vai ficar. Então, por exemplo, na realização do projeto A Cor da Cultura, respeitando as diferenças, a Escola Faustiniano Lopes Ribeiro fez um campeonato de capoeira no qual arrecadou um capital de R$ 1.000. Aplicou esse valor e rendeu juros de R$ 250 em um período de tempo de 5 meses. Calcula a taxa que essa quantia ficou aplicada. Então, vamos colocar aqui, né, a fórmula e identificar cada um dos valores das letras. Então, quem é o valor de C? O valor de C é o capital, é R$ 1.000. O valor de J é R$ 250, que fala que rendeu juros de R$ 250. E o tempo, né, que fala que é 5 meses. Então, o que eu estou querendo saber é quem é a taxa. Vamos colocar isso na fórmula. Vai ficar juros, que é 250, vezes o 100, que é da fórmula, dividido pelo capital, que é R$ 1.000, vezes o tempo, que é 5. Resolvendo aqui, a gente multiplica primeiro 250 vezes 100, que aí a gente vai encontrar 25.000, e 1.000 vezes 5 dá 5.000. Dividindo 25.000 por 5.000, que vai dar 5%. Então, essa taxa aqui, né, é de 5% ao mês. Outro exemplo aqui. Na realização do projeto A Cor da Cultura, respeitando as diferenças, a Escola Faustiniano Lopes Ribeiro resolveu aplicar uma quantia de R$ 500 no banco, o qual produziu R$ 360 de juros por um período de tempo de 6 meses. Determina a taxa que essa quantia ficou aplicada. Então, vamos pegar a fórmula e vamos detalhar essa fórmula. Quem é o valor de C, né? Vamos identificar aqui. O valor de C foi o valor que foi aplicado, que no caso aqui foi R$ 500. O valor de juros, no caso, o valor de J, é o valor dos juros que foi produzido, que foi R$ 360. Aí fala que o tempo dessa aplicação ficou por 6 meses. E quem eu quero descobrir é a taxa. Vamos colocar isso na fórmula. Então, os juros, que vai ser 360 vezes 100, dividido pelo capital, que é 500 vezes o tempo, que é 6 meses. Resolvendo aqui, a gente vai ter 360 vezes 100, 36.000,
e 500 vezes 6, que vai dar 3.000. Dividindo 36.000 por 3.000, a gente vai encontrar 12% ao mês. Então, essa foi a taxa da aplicação, certo? Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês e vamos realizar a atividade proposta.